Pessoal, então para encerrar aqui o conteúdo dessa terceira quinzena, eu vou passar para vocês o balanceamento dessas equações. Então, nós já vimos que uma reação de neutralização é sempre a reação entre uma base e um ácido, né? Também classificada a reação de dupla troca, porque eles trocam entre si seus cátions e seus ânions. E sempre uma reação de neutralização vai formar um sal e água, né? Então, a reação de neutralização é uma reação de dupla troca, onde há sempre a formação de um sal e uma água, né? De um sal e água, né? O que nós vamos aprender agora, então? A gente vai aprender a técnica de balanceamento, né? Então, o que é balancear uma reação? Balancear a equação química é você acertar os coeficientes, né? Ou igualar o número de átomos de cada elemento químico presentes no primeiro e no segundo membro. Então, o primeiro membro de uma equação química são os reagentes. O segundo membro são os produtos. De acordo com a lei da conservação das massas, né? A quantidade de átomos de cada elemento químico presente no reagente de uma reação química deve ser o mesmo presentes nos produtos, né? Na verdade, o que ocorre no fenômeno químico é o rearranjo, né? É uma nova combinação desses átomos com a quebra de ligações dos reagentes, a formação de novas ligações nos produtos. Mas a quantidade, né? A massa, ela é conservada. A quantidade de átomos que eu tinha de cada elemento químico nos reagentes, ela deve ser igual à quantidade de átomos que a gente passa a ter nos produtos, né? Então, para isso, serve o balanceamento. Para as reações de neutralização, que são classificadas reações de dupla troca, né? A gente faz o balanceamento pelo método das tentativas. Então, o que é o método das tentativas? A gente vai acertando o coeficiente de cada participante, seguindo essa ordem, tá? Então, nós vamos começar sempre acertando os metais, depois os ametais, em terceiro o carbono, em penúltimo sempre o hidrogênio e em último sempre o oxigênio. Então, tá vendo que a gente, começando aqui pela primeira letra, ela forma essa palavrinha aqui, né, que é macho. Então, para vocês não esquecerem, a gente sempre começa pelos metais, depois os ametais, carbono, em penúltimo hidrogênio e por último sempre o oxigênio. Muito importante vocês seguirem essa ordem. Por quê? Porque se você não segue essa ordem, vai balanceando aleatoriamente, pode acontecer, e com certeza vai acontecer, de você ajustar um, e quando você for ajustar o segundo átomo lá do elemento químico, vai bagunçar o que você arrumou primeiro. Ou sei lá, quando você for ajustar o terceiro, bagunça o primeiro. Aí quando você arruma aquele primeiro, bagunça o segundo. Aí quando você chega no segundo, bagunça o terceiro de novo, entendeu? Então, às vezes vai acontecer de você ficar dando voltas assim, igual um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar, né? Então, muito importante para vocês ganharem tempo, para vocês conseguirem fazer o balanceamento, é vocês seguirem essa ordem aqui, tá? Metais, ametais, carbono, penúltimo hidrogênio e por último oxigênio. Outro detalhe, o método das tentativas a gente usa para esse tipo de reação, que são as reações de dupla troca, as reações de neutralização. Mas existem outras reações, as chamadas reações de óxido-redução, por exemplo, que a gente vai estudar mais para frente. Aí não cabe esse tipo de balanceamento, é uma forma um pouco diferente, um pouco até mais complexa, mas aí a gente vai estudar mais para frente. Até então, para todos os tipos de reações que a gente estudou até agora, incluindo as de neutralização, que é o que a gente está vendo nesse bimestre, a forma de balancear é pelo método das tentativas, tá bom? E, mais uma vez, seguindo essa ordem. Então, vamos lá. Uma coisa importante também, quando a gente começar, vocês... a gente destacar assim, ó, esse número pequenininho que a gente coloca aqui no lado de cada átomo aqui do elemento químico, ele se chama índice, tá? E ele indica para nós quantos átomos tem de cada elemento químico naquela molécula. Então, por exemplo, ó, esse 2 aqui, ele mostra que aqui tem 2 átomos de hidrogênio. Quando não aparece nada, é porque é o número 1.
é porque não é usual a gente colocar 1, né? Mas toda vez, ó, aqui, por exemplo, ó, é 1 sódio, 1 oxigênio, 1 hidrogênio, tá bom? Aí, quando for um número diferente de 1, ele vai colocar. Então, aqui são 2 hidrogênios, aqui são 4 oxigênios, ó. 2 hidrogênios, 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Os demais que não aparecem são todos 1, tá bom? Esse número a gente chama de índice. Agora, quando a gente vai ajustar a equação, fazer o balanceamento, a gente não modifica o índice, tá? A gente não pode modificar, porque o índice, ele vem, né, vamos falar assim, da formulação mesmo das ligações químicas para formar aquela molécula, tá? Do compartilhamento dos elétrons aqui das ligações covalentes estabelecidas aqui na molécula, ou até mesmo do cruzamento das cargas para compostos iônicos para a molécula, para a soma das cargas da zero. Então, assim, o índice a gente não modifica, tá? O que a gente vai mudar aqui na nossa equação, aí a gente vai fazer o ajuste, que é o balanceamento, é o coeficiente. O que é o coeficiente? É o número grande que a gente coloca aqui na frente da molécula, tá? Então, vamos começar fazendo aqui, ó. Como eu falei na regrinha, a gente vai começar pelos metais, certo? Ó, M aqui de metais. O nosso metal, no caso, aqui é o sódio, né? Então, o sódio, ó, aqui nos meus reagentes, eu tenho um sódio só. Enquanto que aqui no meu produto, eu tenho 2, tá vendo, ó? Esse 2 aqui, ó, ele indica que eu tenho 2 sódios. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um 2 aqui na frente. Esse 2 aqui que eu coloco é o coeficiente, tá vendo? Ele é um número que vai multiplicar todos os índices, né? No caso, como aqui é 1, então ele vai multiplicar 2 vezes 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2 sódios. E aqui eu tinha 2 sódios, então eu consegui ajustar. Eu gosto sempre, quando eu vou acertando, eu vou ticando assim, ó, para eu não me confundir, tá? Então, eu tinha 2 sódios aqui no meu produto. Quando eu coloco um 2 aqui como coeficiente, lembrando que esse 2 multiplica a molécula toda, eu tô ajustando ele, ó. 2 sódios aqui, 2 sódios aqui. Não tenho mais metais, então agora eu vou ajustar quem? O meu ametal. Lembrando que o oxigênio, ele também é um ametal, mas aqui na regra ele fica por último. Então, eu vou ajustar quem? O enxofre. Aqui no meu reagente eu tenho um enxofre. E aqui no meu produto eu também tenho um. Então, ele eu não preciso mudar, tá vendo? Porque ele já tá certo. Então, eu vou dar um certinho aqui, ó. Um enxofre no reagente, um enxofre no produto. Certo? Aí, eu vou para o próximo. O próximo seria carbono, mas aqui nessa equação não tem carbono. Então, eu vou para o hidrogênio, que é o penúltimo. Ó, na molécula da base, tá vendo, ó? Eu tenho um hidrogênio, mas eu tenho o coeficiente 2, ó, que são 2 moléculas. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2 hidrogênios nessa molécula. E aqui no ácido, eu tenho mais 2. Então, 2 aqui com 2 aqui. No total, aqui no reagente, eu tenho 4 hidrogênios. Eu tenho que ter 4 aqui também. Porém, eu só tenho 2 aqui na água, tá vendo? Ó? Então, que número eu vou pôr aqui como coeficiente que vezes 2 dá 4? É o 2, né? Então, eu vou pôr aqui como coeficiente o 2. Lembrando que ele multiplica a molécula toda, ó. Então, vamos conferir, ó. 2 vezes 2. Então, agora eu fiquei com 4 hidrogênios. Eu tenho 2 aqui no ácido e 2 aqui na base. Também tenho 4, certo? Aí, eu vou ticar aqui para não me perder, ó. 2 hidrogênios aqui com mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Agora, em último lugar, a gente vai conferir o oxigênio. Ó. Então, aqui na base, eu tenho 2 hidrogênios. E aqui no ácido, eu tenho 4. Então, 2 daqui com 4 daqui. No total, no reagente, eu tenho 6. Então, aqui tem que ter 6 também, ó. Eu tenho 4 oxigênios no sal e 2 oxigênios na água. Então, 4 mais 2, 6. E eu vou ticar para eu terminar meu balanceamento, ó. 2 aqui com 4, 6. 4 aqui com 2,
6 também. E tá certo, feito o balanceamento. Quais são os coeficientes aqui de cada participante, cada molécula participante aqui da minha reação? Ó, os coeficientes aqui é o 2, né? Quando não aparece nada, é porque é o número 1. Aqui também, ó, é o número 1. E aqui é o 2. Então, vocês viram? Vocês têm que seguir essa ordem do macho, né? São metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. E sempre mudando, fazendo uma multiplicação com os coeficientes, tá? Vocês não podem mudar o índice. O índice nunca muda. O que a gente muda é o coeficiente. Tá joia?